Vamos pensar em paternidade, vamos pensar em vida de pai. Não teria um tema mais propício para hoje do que para uma paternidade bem-sucedida. O que é necessário para a gente ter uma paternidade bem-sucedida? Nós vamos olhar um trecho, do livro de 1 Coríntios, da carta de 1 Coríntios, no capítulo 4, dos versos 15 até o 21. E você vai ver comigo aqui uma palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. E ele ali, é interessante que ele vai dar uma de pai para aquela igreja. Ele vai falar para aquela igreja como pai. E através dessa palavra, através desse enredo, eu quero tirar aqui algumas lições que os pais hoje vão poder aprender, todos os pais que estão aqui, através da experiência do apóstolo Paulo com a igreja de Coríntios, que, diga-se de passagem, era um filho problemático, porque a igreja de Corinto era um filho problemático, Se você analisar os filhos na fé do apóstolo Paulo, olhando para as cartas e olhando para as cidades por onde ele passou, você vai ver que o filho mais problemático que ele tinha era a igreja de Corinto, tá ok? Por isso tanta literatura, 4 cartas, nós temos acesso a 2, mas a teologia aponta para pelo menos 4 cartas escritas para aquela igreja. Então era um filho que dava trabalho. E o apóstolo Paulo, então, ele traz aqui algumas lições para a gente, que eu estou chamando de para uma paternidade bem-sucedida. Vamos acompanhar a leitura bíblica, que diz o seguinte: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Corinto. Mas no contexto geral, a gente consegue extrair aqui algumas verdades que o apóstolo Paulo está passando para essa igreja, e hoje os pais aqui presentes poderão aprender algumas lições que certamente vão trabalhá-las todas no seu contexto paternal, no seu contexto de dentro de casa. Pai é aquele que carrega os filhos, Pai carrega o filho no coração, pai carrega nos braços, Pai carrega o filho no bolso. E aí é meio difícil, irmão? É meio complicado a gente carregar o filho no bolso. Um dia alguém fez um estudo de quanto que o pai gasta para criar um filho, e chegou num número lá astronômico, que nem eu sei direito, mas era uma fortuna para criar um filho, e para você fazer dele uma pessoa de bem, e fazer dele uma pessoa de cultura, de caráter, ter tudo o que é preciso, alguém fez um estudo e disse que o filho é uma grana preta para você formar um filho hoje em dia, não só nos estudos, não é formar como gente. O pai, ele carrega o filho na mente, não é mesmo? Pai carrega o filho na mente, pai carrega o filho na alma. O filho está longe, geograficamente falando, mas o filho está aqui, está na cabeça. Filho não entende isso. Filho só vai entender isso o dia que for pai. Aí ele vai começar a entender por que o pai agia do jeito que agia. E o pai, ele até vive os sonhos do filho.
Às vezes alguns pais, pobres pais, que não realizaram os seus sonhos de vida, acabam direcionando esses sonhos, projetando esses sonhos na vida dos filhos, né? E sonham em que os filhos vivam aqueles sonhos, aqueles projetos que eles mesmos tinham no passado e que não conseguiram atingir. Enfim, pai carrega o filho, isso é fato. De uma certa forma, à luz do texto que está projetado, você percebeu que o apóstolo Paulo, ele se sente meio pai da igreja de Corinto, né? O verso 15 deixa isso assim muito claro, muito evidente, né? Ele diz assim: embora vocês possam ter 1000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele chama aquela igreja de filha. Ele diz para eles: olha, vocês podem ter muitas pessoas aí que ensinem vocês, mas lembrem-se bem, vocês têm um pai. O pai de vocês sou eu. Foi eu que gerei vocês na fé. Então ele traz a ideia para mim e para você, e ele ensina através do texto como que deve ser o relacionamento de pai com filho, porque ele olha para a igreja e enxerga naquela igreja filhos espirituais. Hoje eu quero que você olhe para essa relação Paulo e igreja de Corinto, principalmente você, pai, e consiga compreender que aqui tem algumas verdades que elas precisam ser transportadas para o seu relacionamento com o seu filho. O primeiro grande ensinamento que o apóstolo Paulo traz para nós aqui, e você, pai, pode aplicar lá na sua casa, está no versículo 14, na parte A do versículo 14. Diz assim o texto: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas. Você viu que eu li no começo do 15 em diante, mas no 14 ele dá uma palavrinha boa que serve para a gente aqui como o primeiro tópico que precisa ser abordado. Não humilhe os seus filhos, pai. Você viu que a palavra do apóstolo Paulo, ela foi dura, foi uma palavra de repreensão, né? Ele até termina o capítulo dizendo: escuta, vocês querem que eu volte aí com vara ou com amor? Escolham. Você que é pai, você já falou isso várias vezes, não falou? O apóstolo Paulo disse isso para a igreja, mas antes de falar tudo isso, ele disse para eles assim: olha, eu não estou tentando envergonhar vocês escrevendo essas palavras que eu vou escrever. Então, a primeira dica para você aqui é: não humilhe os seus filhos. Tem pais despreparados que, direta ou indiretamente, às vezes humilham os filhos, às vezes expõem os filhos ao ridículo, às vezes diminuem o valor do filho, criticam de uma forma demasiada e negativamente, sempre. Às vezes acabam achatando a autoestima do filho, de tanto criticar. E a crítica, ela não deixa de ser uma humilhação. Para quem recebe, é uma grande humilhação. Por isso, pais, nós que somos meio broncos, né? Porque pai parece que é meio assim, não é? Parece que a gente não tem muito tato, parece que a gente não desenvolveu muito bem a arte e a habilidade da comunicação. Irmãos, isso é um negócio tão sério que eu me julgo uma pessoa inteligente. Eu me julgo uma pessoa inteligente, mas a Andréia, ela dá um baile em mim quando o assunto é comunicação com o filho. E às vezes eu tenho um pouco de vergonha, porque eu vejo que eu não tenho essa habilidade. Não tenho. Ela tem uma habilidade extraordinária de comunicação com a Melissa, que eu não tenho. Parece que eu não fui formado para isso, parece que a vida não me deu essa graça. Por isso que eu estou dizendo aqui para você: olha, vamos acordar um pouquinho, gente, nós que somos pais, vamos viver de uma forma um pouco mais diferente quando o assunto é humilhação de filho. Vamos aprender a nos comunicar um pouquinho melhor. Você não deve fazer assim: menino, você é um burro, isso está tudo errado. Quantas vezes, se você já não falou isso,
talvez você pensou, talvez até você segurou, mas é isso que vem na sua cabeça. Menino, você é um burro, isso aqui está tudo errado. Nós deveríamos fazer de uma forma oposta, sem jogar fora a essência do negócio, mas fazer de uma forma diferente, talvez falando: filho, isso aqui não está certo, eu vou te ensinar a fazer da forma correta. Você já notou que nós temos um ímpeto, nós homens, machões, nós temos um ímpeto de fazer a coisa mais na base da primeira sentença. Você é burro, você não está vendo? Acorda, moleque! A gente faz isso de uma forma meio natural. Se nós não nos policiarmos, a gente está correndo, este erro aí, está incorrendo nesse erro, nós estamos humilhando os nossos filhos. Olha, querido, muita crítica gera no seu filho um sentimento de insegurança muito grande. Tem filhos que hoje são pais, são adultos, mas eles vivem num universo de insegurança. Sabe por quê? Porque quando pequenos receberam muita crítica. É necessário que haja da parte dos pais uma mescla muito bem dosada, irmãos, de disciplina e elogio. Disciplina e elogio. Aponte os erros dos filhos. Aponte. Porque tem muito pai também que é assim, é laissez-faire, ou seja, está vendo a coisa acontecer e fica numa boa e não fala nada, porque fica com aquela coisa: não posso traumatizar a minha criança. Não é bem por aí. O que você precisa é disciplinar, mas você precisa aprender a elogiar na hora certa, do jeito certo. Aponte os erros, mas valorize as coisas positivas, valorize as virtudes. Aprenda a valorizar as virtudes, porque parece, pelo menos eu estou tirando pela minha experiência paterna, parece que os nossos olhos paternos enxergam muito mais os erros do que as virtudes dos nossos filhos. E se nós ficarmos batendo em cima, nós vamos acabar humilhando os nossos filhos. O apóstolo Paulo disse assim: olha, gente, eu não estou escrevendo essas coisas com o objetivo de envergonhar vocês. Segunda coisa que o apóstolo Paulo ensina a gente: tenha coragem para confrontá-los. Estava conversando com alguém aqui no fundo aqui. Vamos falar a verdade. Ser pai na época dos nossos avós era uma moleza, não era não? Era uma moleza. Era uma doideira aquele negócio. Porque o nosso avô, porque isso eu escuto do meu pai, claro. Meu pai contou nas histórias quando ele era filho. O nosso avô fazia o quê? Ele fazia assim, ó. Acabou. Acabaram-se os problemas. Se a criança passava na sala e dava uma paradinha para ver quem estava na sala conversando com o pai, o avô daquela época era pai, só fazia assim. Não precisava mais nada. Era o céu na terra, irmão. Era moleza ser pai naquela época. Hoje o negócio está difícil. Eu não sei porque que eu nasci nessa geração. Queria ter nascido há 2, 3 gerações atrás, que era só olhar, as perninhas tremiam e o indivíduozinho fazia o caminho dele. Eu não sei o que ele fazia, mas virava um santo. Era isso que acontecia naquela época. É lógico que tem a outra parte que eu não vou contar, mas só essa parte aqui, só para ficar dentro dessa ideia aqui, ó. Eu preciso confrontar o meu filho. Eu preciso confrontar. Tem muito pai, O apóstolo Paulo falou assim, ó, mas o verso 14, na parte B, e o verso 18: mas procuro adverti-los. Por que ele está advertindo? Alguns de vocês se tornaram arrogantes. O apóstolo Paulo está indo na veia. O apóstolo Paulo está indo aonde precisa ir. O apóstolo Paulo sabe o que está acontecendo ali naquela igreja. Ele vai no ponto nefrálgico da coisa, e ele confronta sim. Ele chama, ele diz para eles que ele não quer envergonhá-los, mas nem por isso ele deixa de tocar na ferida. Ele fala: vocês estão ficando arrogantes, vocês estão se tornando arrogantes, é por isso que eu estou advertindo vocês.
Confronto, irmão. E hoje, mais do que nunca, é necessário confronto com os nossos filhos, porque se você não confrontar, eles vão colocar você no bolso. Rapidinho, eles vão colocar você no bolso. É incrível como os nossos filhos hoje, eles querem nos ensinar. Aliás, eu acho que isso já vem da minha geração. Da minha geração. Porque o meu avô, sabe como meu avô me chamava? Diz a minha mãe, meu avô me chamava de professor. Professor. Meu avô morreu quando eu tinha 14 anos. A gente teve um relacionamento curto. Mas é engraçado que eu nunca parei para pensar por que meu avô me chamava de professor. Agora eu estou entendendo. Porque agora eu estou convivendo com um serzinho de 5 anos. E agora eu estou entendendo por que o meu sábio avô me chamava de professor. Porque se a Melissa puxou para mim, eu queria ensinar meu avô em todas as coisas. Certo? O problema não estava nele, o problema estava em mim. Eu queria ensinar ele do jeito que a Melissa hoje quer me ensinar. É uma coisa absurda. É lindo por um lado, mas é uma coisa absurda como eles olham para a gente hoje, com aquele olhar de que, olha, você não sabe nada, eu vou ensinar para você. Esses dias atrás foi cômico, nós estávamos no carro, andando, não sei o que foi o assunto lá, que a Melissa falou assim: mãe e pai, mas vocês não sabem, porque vocês não estão na escola. Eu sei, porque eu estou na escola. Vocês não estão na escola. É a coisa que está lá no fundinho da alma dos nossos filhos. Por isso, eles precisam ser confrontados, irmãos. Porque se não forem, eles vão colocar a gente no bolso. Muitos pais perdem o controle. Perdem o controle dentro de casa, porque não confrontam os filhos e não impõem-lhes limites. A Bíblia não esconde isso. Você vê o relacionamento familiar de Eli na Bíblia e você vai ver que Eli foi um homem de Deus, sacerdote do Altíssimo, aquele que tinha poder diante dos homens. O que aconteceu com os filhos de Eli? Ele perdeu os filhos no meio do caminho, irmãos. E não foi só Eli, não. A Bíblia é legal porque a Bíblia mostra os erros dos homens. Davi, que foi o grande rei de Israel, o grande rei de Judá, Davi perdeu os filhos por entre os dedos, irmãos. Se você for lá e olhar a história, você vai ver que Davi perdeu os seus filhos. Ele foi capaz de comandar uma nação, ele foi capaz de dar prosperidade para uma nação inteira, ele foi capaz de estender as fronteiras daquela nação, dar riqueza para aquele povo. Ele foi um rei e continua sendo até hoje um rei idolatrado pelo seu povo, mas perdeu seus filhos, perdeu sua família. Eu pergunto para você, de que vale o homem ganhar uma nação e perder os de dentro de casa? É preciso, pai, hoje é preciso você saber a hora certa de dizer sim, mas é preciso você saber a hora certa de dizer não. E vai aí um conselho, e vai aí uma advertência para você, pai. Se você é uma pessoa que não tem limites pessoais, como você vai dar limites para o seu filho? Se você é do tipo que não tem autoridade sobre você, que acha que acima de você não tem ninguém, e por isso você não tem limites, se você não tem que prestar conta para ninguém, se você acha que da sua vida cuida você não está nem um pouco preparado para impor limites aos seus filhos, porque a sua vida está ensinando para o seu filho: não existe limites, não preciso prestar conta da minha vida para ninguém, eu não preciso de ninguém acima de mim, porque eu sou autossuficiente. Cuidado, pai, porque se você não tem limites, você não é capaz de dar limites para os seus filhos. Terceira coisa que o apóstolo Paulo ensina para a gente, verso 16: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Você viu que está tudo aí no texto. O apóstolo Paulo tratando aquela igreja como filhos. E aí no meio do contexto, ele vai dizer para eles assim, eu sou o exemplo para vocês, sejam meus imitadores. A palavra imitador, que você tem na sua tradução bíblica aí, ela é a palavra grega mimetai.
Mimetai é a palavra que hoje ela serve de base para mímica. Mímica é ensinar sem falar. Sejam meus imitadores, me imitem. Me imitem, eu vou ensinar vocês sem falar nada. Eu vou ensinar vocês vivendo a vida. Eu nem vou precisar abrir a boca. O pastor Hernandes Dias Lopes fala uma coisa interessante, que ele fala que pai precisa ser como espelho. Precisa ser como espelho, tem que ter as características do espelho. E ele diz que o espelho é mudo. É mudo. Certo? O espelho, ele não fala nada, mas ele ensina através do que você vê nele. Para você ver no espelho, o espelho precisa estar limpo, ele diz. Então a vida do pai, ela ensina muito mais quando você está mudo e limpo, porque sem limpeza nenhum espelho é capaz de fazer o que ele promete fazer, que é trazer de volta a imagem a si mesmo. Um espelho, ele é mudo e ele ensina. Um espelho, ele limpo, ele ensina. O espelho precisa ser reto, porque se o espelho não for exatamente reto, ele vai passar uma imagem distorcida. Eu acho legal esse negócio. Isso aplicando para a retidão do servo de Deus, da limpeza espiritual do servo de Deus, do jeito do servo de Deus tratar e trabalhar com seu filho. Um espelho pode ser mudo, mas ele reflete. O espelho, ele tem que ser limpo para refletir. O espelho precisa ser reto para ele refletir a realidade. E por último, o espelho precisa ser iluminado, porque sem luz não adianta você ter um espelho, não é mesmo? Sem luz, você pode ter um espelho lindo, maravilhoso, muito bonito, perfeito, retíssimo, limpo, mas sem a luz, você não consegue ver o seu reflexo. Homens de Deus aqui, você precisa ser esse espelho para o seu filho. Sejam meus imitadores. Fale para o seu filho e viva. Você não precisa falar para ele te imitar, porque ele está te imitando. Ele está te imitando. Eu já disse isso aqui para vocês, que quanto mais velho eu vou ficando, mais eu vou me parecendo com meu pai. Mais eu vou enxergando os pontos positivos e as mazelas do meu pai na minha figura. E tem coisas que ele não me ensinou a ser assim. Eu sou assim por natureza, porque eu sou filho daquele homem. Então, meu querido, a luz de Deus, e aí trazendo para o mundo espiritual, a luz de Deus precisa iluminar a sua vida, se você é espelho limpo, se você é espelho reto, e mesmo que você seja um espelho mudo. A luz de Deus precisa estar sobre você, para que o seu filho consiga enxergar o seu reflexo. Porque todo mundo sabe, né, que a palavra, ela fala, mas o exemplo grita. Não é mesmo? O exemplo grita. Mais um detalhe do texto. Aprenda a ser mais afetuoso. O verso 21, a parte B, o apóstolo Paulo fala para aquela igreja: o que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? O finalzinho parece tenebroso, né? Quando ele dá essa dura aí. Escuta, como é que vocês querem que eu chegue aí? Com vara na mão ou com amor e mansidão? A gente já dá uma tremida, porque parece que vem assim, a questão da vara vem primeiro nos nossos olhos, né? Mas não esqueça que ele não deixa de lado. Ele fala assim: que jeito você quer? Você quer com vara ou você quer com mansidão? Você quer com amor? Que jeito você quer? Qual você acha que seria a resposta desses filhos na fé? Qual? Certamente eles iriam dizer: não precisa vir com vara não, pai. Vem aí na base da conversa. Vem aqui, senta, vamos conversar. O estilo de vida do apóstolo Paulo é assim, irmão. No versículo 14, ele vai chamar os filhos na fé dele de amados.
No versículo 17, ele vai chamar Timóteo, que é o seu colega de ministério, que é o seu pupilo querido, ele vai chamar de amado. O estilo de vida do pastor Paulo é um estilo amoroso, além ou acima daquela ideia de ser um homem turrão, forte, um homem que trabalha na base da vara. Então a ideia é: seja um pouco mais afetuoso com o seu filho. É outra situação que nós pais, parece que nós viemos de fábrica mais truculentos, e parece que nós queremos sempre resolver a coisa na base da vara. Tanto é que as mães sabedoras disso, elas às vezes elas jogam sujo com a gente. Por quê? O que elas fazem? Na hora que o caldo esquenta mesmo, a mãe sabe como que a gente é, e a mãe joga o negócio para o nosso lado. E nós, que somos, parece que nós viemos de fábrica com aquela coisa meio truculenta, a gente resolve o negócio rapidinho. Não é assim que às vezes acontece? Às vezes acontece assim. A gente precisa fazer o contraponto. Pai, você precisa aprender a ser um pouquinho mais afetuoso com seu filho. Você precisa aprender a beijar o seu filho. Não só pegar a vara para bater nele. Eu brinco lá em casa, falo assim, não vamos fazer esse negócio de policial bom e policial ruim. Porque o policial ruim em casa é sempre eu. Né? Não vamos fazer esse joguinho dentro de casa, do tipo, na hora que o negócio fica complicado, é o pai que tem que entrar em ação. Às vezes eu falo para Andréia, você tem que ser rígida, não deixe para eu ser sempre rígido, porque senão a minha filha vai olhar para mim como o ruim, a parte ruim da família, e a parte boa é a mãe. Eu não sei se lá na sua casa é assim, mas é quase que uma coisa meio natural. E nós que somos racionais, inteligentes, irmãos, homens, maridos, pais de família, tenham isso em mente. Você não pode ser o ruim da família. Você tem que aprender a ser mais afetuoso, porque nós não somos de uma maneira natural afetuosos. Nós podemos ser afetuosos às vezes com a mãe, mas às vezes com os filhos nós somos menos, porque parece que está enraizado, está dentro de nós, aquela postura de que eu preciso segurar um negócio aqui. E aí nós vamos nos tornando, para a criança, para o adolescente, para o jovem às vezes, nós vamos nos tornando aquela parte ruim. A mãe é legal, mas o pai não dá. O pai não tem conversa com ele. Você já escutou um filho falar isso? O pai não tem conversa com ele. Não é muito bom esse negócio. Não é muito bom. E o erro está onde, meu querido? O erro está no pai, que tem uma maturidade muito mais elevada e que precisa ter conversa com o filho, que precisa ter amor. A gente tem que aprender a beijar o filho, a gente tem que aprender a colocar o filho no colo, a gente tem que aprender a chorar com o filho. Querido, quando foi a última vez que você chorou com o seu filho? Quando foi? Pai, quando foi a última vez que você chorou com o seu filho? Um dos momentos, eu não vou contar isso hoje, não, eu vou contar isso no Dia dos Pais do ano que vem. Eu vou contar uma experiência da minha vida pessoal, de um momento que eu vivi com meu pai, e foi o momento mais sublime da minha vida, na caminhada que eu tive com meu pai. Foi o dia que nós choramos juntos, e eu nunca mais na minha vida eu vou esquecer disso, nunca mais na minha vida, mas não vou contar hoje. Se você quiser, você fica aqui o ano inteiro, no ano que vem você volta aqui no Dia dos Pais, que eu vou contar só naquele dia. Aprenda a celebrar com o seu filho, aprenda a elogiar o seu filho. Ontem eu fui pescar com a Melissa, foi um programa de índio para mim. Vou falar a verdade, não foi fácil não. A escola promoveu lá uma pescaria dos pais e os filhos, e eu pensando, nossa, que beleza, faz tanto tempo que eu não pesco, e vamos pescar. Meu irmão, foi uma tragédia, porque todo pescador, tudo
tudo que um pescador quer que não aconteça, aconteceu lá. Um monte de gente conversando, aquelas crianças pequenininhas de primeiro ano, de pré-primário, com a vara do pai batendo na água, você querendo pescar aqui, a criança do lado com a vara do pai faz assim, plá, 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 plá. E eu sou o tipo do cara que eu levo tudo a sério, irmão. Eu sou o tipo do cara que eu levo tudo a sério. Vamos pescar? Nós vamos pescar. Então vamos. Meu querido, foi uma tortura psicológica. Eu fiquei 15 minutos com o anzol na água. E aí eu percebi, falei assim, filho, falando para mim mesmo, filho, você não vai pescar. Você veio aqui para celebrar a alegria da tua filha, né? Passei lá uns momentos conversando com o Felipe, que o coitado estava na mesma onça que eu, estava lá na mesma situação. Fiquei conversando um pouquinho com ele lá, e depois eu peguei meus molinetes, minha carretilha, encostei num canto e fiquei ali. E aí fomos brincar no parquinho com a Melissa, enquanto estava todo mundo ao redor do lago lá. Vamos brincar no parquinho, vamos celebrar, vamos empurrar ela, enfim, vou brincar com a minha filha, porque pescar não dá, filho. Mas eu vou dizer para você, faz um tempão, né, Manuel? Faz um tempão que a gente não vai pescar. E ontem eu fui na seca. E eu levei na cabeça. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu tenho que celebrar com a minha filha. Que eu não tenho que me preocupar com a minha pescaria. Aquele lá não é o momento para isso. Se eu quiser, eu vou segunda-feira lá no Vale do Sol, lá, e vamos pescar. Não, lá é fechado na segunda-feira. Ser pastor não é fácil. Lá não dá certo, irmão. A gente precisa colocar os filhos no colo, celebrar com os filhos, beijar os filhos. A gente é muito sério. Pai é um bicho muito sério. Pai quer levar as coisas tudo a ferro e fogo. Tudo muito certinho. E nem sempre vai dar para ser assim. Outra coisa que a gente não pode fazer nunca, dentro dessa ideia de ser afetuoso, é comparar filho com filho. Cuidado. Cuidado, porque às vezes você vai falar para um filho que o irmão dele é melhor do que ele. E isso mata uma criança. Às vezes a gente não tem ideia do que isso faz na cabeça e no coração de um filho. Quando você diz para ele, o seu irmão é muito melhor do que você. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não coloque no coração, não gere expectativas inatingíveis para os seus filhos. Tem alguns pais que são frustrados. Essa é a verdade, gente. Tem alguns pais que são frustrados. Eles não conseguiram alcançar o nível que eles sonharam. E aí eles ficam, por favor, me ajuda. Eles ficam olhando para os filhos e ficam jogando para os filhos as expectativas, os sonhos deles, pessoais. Pode deixar. Eles ficam jogando aquela expectativa inatingível que ele não atingiu. E aí ele pensa assim, eu não consegui, mas o meu filho tem que conseguir. E você gera no seu filho algo maluco dentro da alma dele, porque ele não é ele mais, ele é você. Ou pelo menos você quer que ele seja você, mas ele nunca vai ser você. Nunca vai ser. Você não pode gerar expectativas inatingíveis para essa criança, de jeito nenhum. O Gordon MacDonald é um pastor americano. E ele é um cara muito inteligente, eu gosto muito de ler aquilo que ele produz. E o Gordon, ele conta uma história de um aconselhamento que ele foi fazer com uma pessoa um dia. E o cara estava num estágio meio depressivo, e foi conversar com o pastor, né? Coisa meio natural da vida. E aí o pastor começa a conversar com o cara e pergunta, escuta, o que está acontecendo? E ele sabe quem que é aquela pessoa. Ele fala, essa pessoa é uma pessoa bem sucedida. Essa pessoa é uma pessoa com uma carreira consolidada. É uma pessoa que ultimamente na vida dele, ele acabou de ter um grande projeto aprovado, que deu para ele prestígio, deu para ele grana, dinheiro, muito poder, se é que eu posso assim dizer, muito prestígio na sociedade. Mas está lá o cara na frente do pastor, em processo de depressão.
E o pastor começa a perguntar para ele, mas escuta, o que está acontecendo? Por que disso? Por que daquilo? E num determinado momento o pastor pergunta para ele, escuta, como é que era o seu pai? A resposta do cara foi mais ou menos curta, assim, do tipo, não tenho muito a dizer do meu pai não. Meu pai era muito exigente. É só isso que eu tenho em mente quando eu lembro do meu pai. Meu pai era muito exigente. Meu pai nunca se mostrava satisfeito comigo. Não importava o que eu fizesse. Não importava o que eu fizesse, o meu pai nunca se sentia satisfeito. Nota na escola? Eu apresentava a nota, ele dizia, tem que caprichar mais. Outras coisas na vida, como de repente uma limpeza. Eu fiz uma limpeza aqui. Ele olhava e falava assim, não está muito bom não. Outra coisa, nos esportes, na vida desportiva, ele disse assim, eu me esforçava o máximo, eu dava tudo de mim. E o meu pai olhava na situação e me criticava. E olhava para mim e ele falou assim, sabe como eu me sentia? Sabe, salto em altura? No salto em altura, como é que funciona? Você vai lá, você salta, e o que acontece? Alguém chega lá, você saltou 2 metros, agora vai para 2,5 metros. Aí você vai fazer o outro salto. Saltou, passou? Beleza. Agora 2,10 metros, até você errar. Esse era o sentimento que eu tinha no coração com meu pai. Que parecia que alguém sempre estava jogando o sarrafo um pouco mais acima, até eu errar. E diz o texto do livro, que enquanto esse cara falava, no finalzinho da conversa, que ele falava assim, esmurrando a parede, é disso que eu me lembro do meu pai, é disso que eu me lembro do meu pai. Não coloque expectativas inatingíveis na vida do seu filho, porque você está cavando um buraco enorme no fundo da alma dessa criança. Você não vai ter nem ideia do que isso pode trazer no fundo do coração de uma criança lá na frente, todos os desdobramentos disso na vida de um ser humano. Mais um ponto, e esse é o último ponto que o apóstolo Paulo ensina a gente: esteja sempre por perto. Se você é pai, faça o possível para você estar perto. O texto no verso 19 diz assim: mas irei muito em breve, se o Senhor me permitir. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, os pais estão vivendo um tempo tão difícil, que os presentes hoje estão substituindo a presença, porque você não tem tempo para o filho, e aí o que você faz? Porque o mundo está sugando o teu tempo, não é mesmo? O mundo está sugando. Hoje a gente está colocando as coisas no lugar dos relacionamentos, e a gente está fazendo isso. Pais, cuidado se você está fazendo isso. Você está, ao invés de dando de você, você está comprando um presente, pensando que aquilo está compensando a sua falta ali. Porque é comum hoje os pais não terem mais tempo para os filhos, não é mesmo? Dói no coração, mas é a verdade. O mundo está afunilando de um jeito, irmãos, que nós não temos tempo para as coisas primordiais da nossa vida. Nós não temos tempo mais para Deus, nós não temos tempo mais para nós mesmos, nós não temos tempo mais para a nossa família. O nosso tempo está sendo roubado. É engraçado que parece que tudo que a modernidade traz para a gente, ela traz numa roupagem mais ou menos assim, isso vai melhorar a sua vida, isso vai fazer de você uma pessoa mais ágil, e com isso você vai ter mais tempo. Mas é exatamente o contrário que está acontecendo com a gente. É exatamente o contrário. Você lembra daquele saudoso tempo que nós tínhamos telefone de dedo assim, Você lembra? Você lembra desse tempo? Que tempo maravilhoso, irmão. Que eles não te achavam. Você não estava em casa, o telefone estava lá na sua casa, mas você não estava lá.
Aí alguém um dia teve uma ideia genial, te deu um telefone na mão e falou: aonde você for, você pode levar isso com ele. Isso vai fazer da sua vida uma vida muito mais feliz, porque você vai resolver os seus problemas muito mais rápido, e você resolvendo os seus problemas muito mais rápido, você vai ter tempo para você vai ter tempo para a sua família. E hoje você não tem mais tempo para nada, porque o telefone diz para você a cada segundo: tem uma coisa para fazer, tem uma coisa para fazer. E é verdade, quando eu digo a cada segundo, é verdade. Você sabe que eu não estou mentindo. A cada segundo tem uma resposta para você dar no WhatsApp. A cada segundo tem uma oferta que chega para você, que fala assim: nossa, eu preciso desse negócio aqui. Enfim, eles venderam um negócio para você dizendo assim: isso vai simplificar a sua vida. E na verdade, isso acabou de tirar todo o mínimo de tempo que você tinha para sua família, coisa que os pais de família na época do telefone de rodinha, eles tinham um pouquinho mais do que a gente. Você está notando que as coisas estão acontecendo de uma forma com que a gente não tenha mais tempo. É o telefone, é o trabalho, são os amigos, é a televisão, é o computador, é o nosso descanso, porque afinal de contas a gente também é gente. E tudo vem na frente do filho. Tudo vem na frente do filho. Você sabe que criança é meio, quando eles estão entre eles são os bichinhos danados. Quando eles estão entre eles têm aquele negócio de ficar competindo um com o outro, não tem? Aliás, eu vou voltar na pescaria para contar um negócio para você. Na pescaria de ontem. Nós chegamos lá na pescaria. Chegou um momento que eu estava lá, uns 15 minutos aí, a gente não pegou nada. É claro, tinha mais vara do que peixe naquele lugar. Tinha umas 500 pessoas naquele lugar. E aí o que aconteceu? Daqui a pouco a Melissa estava atrás da gente assim. A André olhou para ela, me cutucou. Filha, o que você tem, filha? Estou triste. Mas filha, nós estamos aqui para ficar feliz, para se alegrar. Estou triste. Foi por quê? Porque a gente não vai ganhar a competição. Porque a gente não pegou nenhum peixe. E ela estava escutando o cara lá, o cara falando: daqui a pouco vai encerrar, e a equipe que ganhar mais, que pegar mais peixe vai ganhar não sei o que e tal. E ela olhava pra gente, a gente não pegou nada. E ela estava embuada, porque na cabecinha dela o negócio ali era competição, e ela tinha que ganhar, certo? E as crianças, elas têm esse negócio. Elas entre elas têm que ganhar, elas têm que ter mais do que o outro. E numa rodinha de criança um dia, uma chegou com um telefone novo, e chegou lá e falou assim: olha o que eu tenho. Mostrou para os outros. E aí o que acontece quando uma criança faz isso? O outro vai olhar e fala assim: nossa, não. O outro vai falar: eu também tenho. Sabe o que eu tenho? Eu tenho. Você tem um telefone? Meu pai comprou um videogame, aquele último videogame aí que saiu, não sei o que. Meu pai comprou. Eu tenho determinada coisa. Aí o outro, para não ficar atrás: eu também tenho não sei o que. Aí vem o outro: eu também tenho. E todas as coisas aí que você sabe que são importantes para a criança. Até que chegou um e virou para eles, e eles olharam e falaram: e você, o que você tem? Porque ali o negócio já estava no que você tem, né? Ele olhou para aquela turminha ali, cheio de coisa, um com tênis, outro com celular, o outro falando do videogame, o outro falando do notebook, o outro falando não sei o que. Ele virou para aquela galerinha e falou assim: eu tenho um pai que me balança. Eu tenho um pai que me balança. Isso para mim faz toda a diferença. Vocês não têm. Para ele, aquilo era a coisa mais importante na vida dele. Eu tenho um pai que me balança. Irmão, são poucos os filhos que têm um pai que balançam eles. Quando foi a última vez que você balançou seu filho? Quando foi a última vez que você fez isso por ele? Se você é pai, por favor, mostre para o seu filho que ele é o bem mais precioso que você tem. A Bíblia não diz: os filhos são herança do Senhor. Diga para o seu filho, através de gestos e atitudes, que ele é
o bem mais precioso que você tem, que não é o seu trabalho, que não é o seu carro, que não é a sua casa, que não é a sua educação, que não é as coisas que você às vezes coloca na frente, em primeiro lugar na sua vida. Faça como Jó, irmão. Jó, a Bíblia diz que ele se relacionava com seus filhos. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos, até orava assim: se por acaso eles tenham cometido alguma coisa errada contra Deus, eu vou pedir aqui ao Senhor para que Deus tenha misericórdia e perdoe o pecado deles. Jó fazia dos seus filhos realmente herança do Senhor, o mais importante. Quero concluir e quero aqui encerrar essa palavra para o seu coração. Paternidade bem-sucedida, irmãos, é o verdadeiro sinal de vitória. Todo pai que eu conheço hoje, nesse mundo, quer ser um vitorioso. E eu digo para você, paternidade bem-sucedida, isso sim é um sinal de vitória. Você criar, gerar um filho, o seu filho, tá? Gerar um filho, mas o seu filho, um filho na fé. É isso que o apóstolo Paulo falou para essa igreja aí, ó. Eu gerei vocês na fé. Vocês são filhos do Deus Altíssimo, porque eu fui pregar o Evangelho para vocês, porque eu falei da graça de Deus para vocês. E se vocês são hoje uma igreja abençoada, recebida e acolhida por Cristo, é porque eu gerei vocês na fé. Pais aqui presentes, por favor, o seu maior privilégio que você tem na sua vida é gerar um filho espiritual que está dentro da sua casa. Do que adianta você ganhar dinheiro? Do que adianta você ter a melhor casa? Do que adianta você ter o melhor carro? Do que adianta você ter mais prestígio do que qualquer pessoa? Do que adianta você ter poder sobre as pessoas, se você, pai cristão, não gerar um filho na fé, o seu filho carnal? Se ele for apenas e tão somente o seu filho carnal, e não for o seu filho espiritual, do que valeu? Do que valeu? Que vitória é essa que você está correndo atrás, se você chegar lá na frente e perder o seu filho? O que você precisa para ser um pai melhor? O que você precisa? Está disposto a mudar? Deus, não se esqueça, Deus deu autoridade para você e responsabilidade para você abençoar a sua casa se você é pai. Deus está esperando isso do seu coração, eu tenho certeza. Vou passar um filminho para você agora. E com esse filminho nós vamos fechar essa palavra de Deus para o seu coração. Presta atenção nesse filminho. Pai, eu estou te observando. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas. O modo como você trata a mamãe, o meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para a minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado.
alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Beleza. Pai, seu filho está te observando. Faz aquilo que Deus espera que você faça pela vida dele. Vamos orar? Que eu vou pedir para o irmão Hélio fazer essa oração final e agradecer os visitantes ao final, porque eu vou convidar hoje os pais que têm os filhos até 11 anos, para que a gente saia agora, né, na hora que, depois da oração do irmão Hélio, saia comigo, porque eu também sou pai de filho até 11 anos, e vamos lá na casinha, vamos lá recepcionar, ou melhor, vamos resgatar os nossos filhos, vamos pegar os nossos filhos lá, e eles têm uma lembrancinha para a gente lá. Então eu queria que, se você é pai de crianças até 11 anos, que você me seguisse. O doutor Hélio vai fazer essa oração final e nós saímos. Ele vai agradecer os visitantes. Aliás, eu quero agradecer o Jorge e a Bruna, que estão aqui. O Jorge de Maringá, foi minha ovelha lá em Maringá por um tempo. A Bruna é Bruna mesmo? Bruna, de Umuarama, né? E eles vieram visitar a gente aqui hoje. A gente está muito feliz com a presença de vocês. E os demais visitantes, o irmão Hélio vai agradecer também, né? E eu gostaria que você, que é pai de criança até 11 anos, vamos comigo lá na casinha e vamos pegar da mão dos nossos filhos aquilo que eles prepararam para a gente hoje lá no departamento infantil, tá? Irmão Hélio, vem à frente fazer essa oração e daí o irmão já agradece e encerra o nosso culto, né? Agradecendo a Deus e pedindo a Deus que o Senhor esteja abençoando a vida de todos nós durante a semana. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de ter sido pai, ter educado meus filhos nos teus caminhos, ter aprendido primeiro as lições vindas dos teus ensinamentos e passá-las aos meus filhos. Obrigado pelo meu pai, que foi um exemplo de vida para mim. E eu agradeço pela vida de cada pessoa, cada irmão que é pai aqui também. E que possa pautar a sua vida e o relacionamento com seus filhos nos ensinos do nosso Pai Celestial. Abençoa cada pai presente na tua igreja. Também abençoa os nossos visitantes que estão aqui, também ouvindo a tua palavra. Fica conosco, abençoa a nossa semana. Obrigado pela tua palavra que foi trazida aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.